Acho que é. Boa tarde, gente. O pessoal foi entrando. Já vou gravando de antemão. A gente vai começar mais uma live do pessoal Teresópolis. Vou esperar as pessoas entrarem. Nosso convidado de hoje é o Vitor Santos. Só aguardando a entrada. Valeu? Salve, Vitor. Pô, o mais veloz de todos. Pede para participar aí. E eu vou... Nossa, ele é muito veloz. Tá bom. Vamos ver. Fala aí, Vitor. Aí, E Vitor, aí, Rodrigo? belezinha? Você vai ter que deixar ele em pé. Eu sei que é estranho e eu fiz a mesma coisa já também. Mas no Instagram funciona dessa maneira, né? Tá bonito, tá garboso. Tranquilidade? Tudo bem, Rodrigo? Tranquilo, graças a Deus. Suave. Que bom. Olha Tamo só, junto. enquanto eu vou fazendo as apresentações, deixa eu só explicar. Você pode ir convidando, sabe esse cursor que vai para o direct do. Tem um íconezinho, um botãozinho que vai para o direct. Se você apertar ele, você pode ir convidando as pessoas para virem assistir. Tá beleza? De bola. Aí é só apertar sabe qual é? Essa setinha aí, Tô setinha que ligado. vai para o direct. Aí vai convidando aí para as pessoas virem e irem vindo, enquanto eu vou fazendo a apresentação, até jogar para você. Assim, do nada, porque eu sou assim, desse jeito. Mentira, não vou fazer isso não. Vamos ver. Tranquilo. Beleza. Então, boa tarde, meu nome é Rodrigo Cossenza, eu sou secretário-geral do Pessoal Teresópolis e eu estou apresentando essas conversas aqui que o Pessoal Teresópolis está promovendo nesse formato de live do Instagram com algumas pessoas, pessoal do partido, o pessoal que está atuando na cidade, pensando em como a gente está se organizando para superar essa situação da pandemia. Hoje a gente vai conversar, antes de mais nada, antes de apresentar ou passar a bola, eu queria agradecer a Thelma Castro, porque ela é quem faz todo o trabalho de divulgação, elaboração estética dos cards e tudo mais. É um trabalho bastante intenso. Ela que pega esse material também e joga para o YouTube, faz a divulgação no Facebook. Então, se puder, curtam esse perfil no Instagram, a página, a fanpage no Facebook e o nosso canal no YouTube. Peço quem estiver assistindo para convidar os amigos a assistirem, porque hoje a gente vai conversar com o Vitor Santos. Ele é um militante daqui da cidade e ele é um ativista muito ativo, um ativista ativo. Mas acredite, isso é importante, porque às vezes os ativistas não são tão ativos assim. Mas assim, ele muito atuante e a gente vai conversar sobre como está essa situação nas comunidades aqui de Teresópolis, na periferia teresopolitana, digamos assim. A gente vai bater essa conversa, mas antes da gente iniciar, Vitor, se apresenta de maneira mais adequada do que a minha apresentação muito veloz. Então, galera, boa tarde aí para vocês. Como o Rodrigo falou, eu sou o Vitor, que sou fundador do Ponto de Luz. O coletivo Ponto de Luz é um coletivo que atua aqui no bairro de São Pedro. Também sou arte educador, trabalhei no Larte Anastácia, também participei de outros espaços, faço sempre parceria com galeras tipo no Instituto Favela Cria, já fiz parcerias no CRAS Fischer, no CRAS São Pedro. A gente está sempre girando com a galera também do rap, tentando entender a cidade um pouco pela perspectiva da periferia, da rua, da favela, que é um pouco a nossa pegada, né? Também faço um trabalho com carnaval, sou mestre-sala, já fui carnavalesco, já participei como carnavalesco, também tenho algum conhecimento da galera das escolas de samba e tal, que são pessoas que me ajudam a entender um pouco da nossa cidade por outra perspectiva. Hoje estou aqui para falar um pouco do que a gente tem feito pensando, né, nos impactos dessa pandemia e da crise na esfera das favelas e das comunidades aqui. Sou afiliado ao pessoal Teresópolis também. É isso. Obrigado, Vitor. A gente privilegiou o pessoal que é afiliado hoje em dia
Mas isso vai para além de quem é filiado, quem não é filiado, é quem está atuando mais diretamente, quem está fazendo a leitura. Mas a gente privilegiou, primeiro porque é uma forma da gente integrar os trabalhos e compreender como é que está a atuação de cada um e a leitura de cada um nesse momento que está sendo difícil da gente se encontrar e conversar. E mesmo com a tecnologia, fica difícil, assim, não é a mesma coisa que o olho no olho. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, né? Eu sou velho, né, cara? Então a coisa funciona melhor assim quando a gente está falando pessoalmente, mas a gente dá um jeito. E, bom, para a gente iniciar, o que eu acharia importante é a gente tentar entender como é que está na localidade. Ou seja, como é que você está enxergando, como é que você está vendo a movimentação da população, como é que a população está se organizando, como é que ela está entendendo esse momento? Você tem conversado, assim, eu sei que você saiu porque na verdade você foi fazer um trabalho específico de apoio e de amparo para o pessoal que estava necessitado, então eu sei que você saiu equipado, é claro, com proteção. Você não saiu tipo louco por aí, você saiu devidamente protegido, mas conversou com algumas pessoas nessa situação. Quero saber da sua percepção disso. Como é que as pessoas estão enxergando a pandemia, esse momento, preocupações, e como é que elas estão se organizando, né? Então, para mim, a percepção maior foi de confusão, um pouco as pessoas assim se sentirem confusas, né? Porque por um lado, as pessoas têm noção da gravidade do momento, da situação, mas, por outro lado, todo esse bombardeio de fake news e a postura, inclusive, do presidente da República tem feito muita gente desacreditar. E aí não é só desacreditar pela questão de não levar a sério os dados, mas o que eu percebo é que tem uma parcela dessa população que ela está tendo dificuldade realmente em ter acesso à sua proteção mais básica, em ter alimento. Então, essa preocupação faz com que algumas pessoas estejam com medo, estejam se protegendo, mas que outras tentem negar para poder lidar com o medo. É isso que eu vejo, né? Então, algumas pessoas que eu sinto que têm um pouco maior de dificuldade de estar tomando os cuidados, obedecendo as medidas de segurança, essas pessoas acabam negando um pouco, né, dos riscos e tal, dos perigos, né? Como você falou, a gente teve em alguns lugares, né? A gente vem conversando através do Ponto de Luz há algum tempo já. Há cerca dos últimos 3 anos a gente andou trabalhando em algumas comunidades, fazendo sempre ações sociais, e nesses lugares, nesses territórios, a gente conseguiu estar construindo uma relação com lideranças comunitárias que sempre estão trocando com a gente, né? Então, nesse momento, nosso primeiro contato foi com essas lideranças comunitárias, né, que trouxeram um retorno sobre o que estava acontecendo. E a primeira necessidade era ligada à questão da alimentação, né? O que mostra para a gente um dado muito, muito importante, que é a questão do trabalho informal e dentro de Teresópolis, principalmente nas comunidades, e como num momento desse, a falta de ter, por exemplo, pessoas que trabalhem através de concurso, através do funcionalismo público e tal, deixa as pessoas desassistidas. São empregos que não oferecem, né, nenhum tipo de estrutura. Então, o primeiro impacto para a economia das favelas foi esse, né, ligado à alimentação, ao número de pessoas em casa que aumentou, né, as crianças sem a assistência da escola, basicamente. Agora, a gente já entende que essa primeira preocupação reduziu um pouco, ela ainda existe. A questão do alimento ela ainda é muito séria e muito pertinente, mas com o auxílio que começa a chegar devagar, com, por exemplo, o kit alimento que a prefeitura liberou, as pessoas passam a estar um pouco mais seguras sobre a sua alimentação, porém, elas acabam destinando todos os recursos que recebem para essa parte da alimentação e a gente sente uma fragilidade maior no cuidado com a saúde e com a higiene, principalmente quando se tem essa discussão, né, que fica sendo colocada pela mídia e fica sendo desacreditada pelo governo, pelo presidente, que diz que não é assim, que as pessoas devem voltar a trabalhar e tal, o que na verdade é muito sério, né?
dentro dos números que a gente sabe. Essa semana a gente produziu um relatório sobre nossos primeiros dados da campanha. A gente atendeu aí cerca de 140 famílias com cestas básicas e kits de limpeza e de higiene no Rosário, Pimentel, Morro do Tiro, Perpétuo, Fischer e outros lugares, de acordo com as demandas que chegavam para a gente. E nesse primeiro momento ainda não existiam casos. Agora a gente já sabe que já chegaram alguns casos, né? A pandemia aqui também tem se espalhado. Pelos números que eu vi hoje, eu acho que temos 4 casos aqui no bairro de São Pedro, um no Barroso, um no Rosário, e começa a fechar um pouco mais isso, né? Então, eu sinto as pessoas perdidas, né? Quando a gente sobe realmente, chega nos lugares assim, ainda sinto muita gente na rua, e é fato que dentro das comunidades é um pouco mais difícil de você manter o isolamento ou o distanciamento de segurança, porque até para você transitar dentro dos becos, as famílias são numerosas em casas pequenas, o problema de moradia na nossa cidade já é um problema antigo, as estruturas sanitárias das nossas comunidades já eram comprometidas antes disso, né? A gente não tem um tratamento sanitário adequado dentro das comunidades. Eu andei sondando sobre o abastecimento de água, está rolando o abastecimento de água, mas muitas casas ainda não tem o encanamento mesmo, ou tem a dificuldade de ter a regulamentação da água, porque muitas casas são em lugares considerados encostas, lugares que deveriam ser que foram interditados, né? Mas com a dificuldade do aluguel social para manter essas pessoas com segurança, muitas pessoas voltaram para esses domicílios e isso dificulta que elas regularizem esse processo. Então a gente sabe que essas localidades são preocupantes no sentido de que não é feito um trabalho de política pública pensando saúde, pensando esses territórios, né? Então, isso é preocupante. Chegou uma pergunta aqui? Chegou, eu vi. Eu ia dar uma olhada nela agora, nesse exato momento. Quer responder? Pode. Manda Sim. Então, está perguntando como se organizam essas lideranças comunitárias e como ocorre o diálogo com elas. Essas lideranças comunitárias, elas já são pessoas de representatividade e pessoas que já têm um papel social dentro das suas comunidades, né? São pessoas que já atuam além da gente dentro da comunidade para poder estar realizando ações e para poder estar trabalhando com a comunidade. Em alguns lugares, esse contato é direto com a associação de moradores, que a gente conhece, né? Em outros lugares, a gente tem personalidades que são representantes religiosos ou também representantes artísticos. São pessoas de figura pública dentro da comunidade, que são conhecidas e que fazem esse trabalho não apenas com o ponto de luz, mas que se relacionam, no geral, com outros movimentos da cidade que sempre chegam nas comunidades e sempre tem um norte para dar para a gente. São pessoas reconhecidas. Fazer só um adendo na pergunta mesmo que foi feita. Sim. Associações de moradores, como é que se dá essa relação com, por exemplo, como é que elas são organizadas e como é que se dá essa relação com as associações de moradores, se é que elas estão atuando, né? Então, as associações de moradores, elas não estão tão organizadas quanto poderiam, né? O sentido do poder popular e da organização comunitária, ela ainda não é um pouco fraca dentro do que ela poderia dizer e apresentar em Teresópolis. Mas existem as associações e existem em alguns bairros especificamente, como no Morro do Tiro, como no Perpétuo, como, na verdade, o Francisco, que é a nossa liderança lá no Perpétuo, que troca sempre com a gente, ele já foi presidente da associação. No momento ele não está como presidente eleito, mas ele continua fazendo esse trabalho, esse relacionamento lá no Perpétuo. Né? Isso, no Pimentel, por exemplo, a gente tem os meninos que são amigos nossos lá, que fazem o movimento do hip hop, que atuam junto com a associação também, né, que é o Marcos Paulo lá, que é o presidente da associação, né? A gente teve conversando com o Tadeu também, que é da Associação de Moradores lá do Vale da Revolta. O que acontece? A associação, ela funciona hoje para suprir algumas necessidades da comunidade, né?
As pessoas estão num perrengue, estão lá isoladas, né? O acesso à cidade é bem diferente quando se trata do morador da favela, da comunidade. Teresópolis tem uma extensão de favelas muito grande e as demandas que esses lugares apresentam, elas acabam sendo solucionadas por pessoas que abraçam a causa e se disponibilizam a trabalhar. E essas pessoas acabam sendo levadas para esse lugar de associação, de presidente de associação e tal. Mas o processo democrático de conversa sobre as necessidades, o mapeamento tanto das necessidades quanto das potencialidades das comunidades, isso ainda não é bem organizado pelas comunidades, né? A gente não tem exatamente um mapeamento do que acontece, né? E, inclusive, esse é um eixo da nossa campanha agora no segundo momento, que a gente está parando um pouco de fazer só esse atendimento, porque a gente estava com foco principal na arrecadação de alimento. Agora a gente está fazendo a arrecadação de alimento, ainda existe esse foco, mas a gente está preocupado nessa questão, que é levantar dados, produzir conteúdo sobre essas comunidades, sobre essas estruturas dessas comunidades, né? Até para que a associação trabalhe. Então, essas associações existem, juridicamente nem todas estão legalizadas para poder conseguir parcerias efetivas, como, por exemplo, do Mesa Brasil, né? Por isso a gente também está buscando agora regularizar essa questão do CNPJ, porque a gente poderia estar participando de um banco de alimentos que atendesse melhor essas comunidades, né? Então, ainda é preciso aprofundar esse diálogo e esse trabalho em conjunto, essa rede sobre essas associações. Como eu disse, elas funcionam por essa necessidade, né? Tem que resolver um problema de uma lixeira, tem que resolver um problema de uma luz. Então, funcionam muito mais no aspecto prático do problema que acontece do que conversando e dialogando sobre a situação geral. Isso a gente tem feito com dificuldade. Se organizam pela demanda mais urgente, né? Bom, antes de eu fazer a segunda pergunta, deixa eu só dar um alô, porque entrou uma galera assim, Ágata, deixa eu ver mais quem. Dani Monteiro, Fernanda Costa, Janine Maffei, Carol, Janaína, lá de Guapimirim, Tyson, Yuri também entrou um povo aí. Entrou um povo bacana. E, bom, primeira coisa, vou até fazer, veja o que foi dito aqui, que esse mapeamento, assim, e a preocupação em fazer esse mapeamento e o desdobramento das ações, elas serem para a construção de coisas mais perenes, com mais substância, eu acho essencial. Você está um caminho muito, muito adequado, assim, muito maduro. E você está demonstrando aí uma questão que é importante, que é como as pessoas conseguem se auto-organizar. No entanto, essa situação da pandemia ela tem uma relação direta com o poder público, com a prefeitura, no caso. Queria entender como é que está a ação da prefeitura, como é que você está vendo a atuação da prefeitura nessas comunidades. Como é que está se dando? Você apresentou um negócio aí com uma dificuldade de compreensão direito, até porque a gente tem também uma presidência da República que joga contra, né? É uma coisa impressionante. Mas aí, falando da prefeitura especificamente, como é que está a atuação da prefeitura nessas comunidades? Como é que ela está, tanto em termos de informação, quanto na atuação mais efetiva? Olha, eu vou falar sobre a minha percepção, que assim, eu entendo, e aí eu acho que isso é no sentido geral do atendimento da política pública da administração atual, é que ela não se focaliza nas comunidades, não focaliza nas favelas. O que eu penso é que esse atendimento, as medidas de segurança que a prefeitura tomou, de cautela, tudo isso que foi feito foi ótimo, assim, né? Foi um posicionamento muito correto e muito exitoso, mas no que diz respeito às favelas, ele fica um pouco distanciado, porque a discussão continua girando em torno daquilo que eu digo que seria a centralidade, que é o comércio. O comércio funciona ou não funciona? A cidade abre ou não abre? Tudo bem, a gente conseguiu até reduzir, paralisar um pouco dessa movimentação no centro da cidade, mas as comunidades, as periferias em si, elas são grandes centros também
com movimentação direta, né? E eu acho que dentro desses espaços deveria haver, né, pontos de apoio específicos, como na estratégia das chuvas, que tem as sirenes, né? Isso deveria funcionar com um modelo de rádio, dando informes sobre a situação da saúde, sobre a relação dos casos. A gente poderia ter, em lugares específicos dos bairros, na entrada dos bairros, dessas comunidades, de repente, algumas tendas ou alguns pontos com máscara, com algum material de proteção, principalmente para as pessoas que são do grupo de risco, né? Nesses lugares a gente encontra um número muito grande de idosos e outras pessoas com uma série de problemas de saúde em si, que acabam estando nesse quadro de risco, que dependem da saúde pública, que às vezes funciona bem mais lenta do que deveria, né? Então, pensando o que a gente não vê acontecer e o que o Ponto de Luz pretende, né? A gente imagina que a prefeitura deveria fazer essa atuação, mas a atuação dela acaba se resumindo muito ao centro, muito a esse espaço de centralidade e de manter que não haja movimento no centro, mas ela não faz um acompanhamento do que acontece um pouco dentro das periferias e dentro das comunidades, onde a vida rola à parte, né? De uma outra forma. Então, durante alguns dias parece que teve um carro da Defesa Civil que rodou aqui no bairro falando alguma coisa, mas foi pouco, né? Acho que a prefeitura poderia, por exemplo, estar lançando editais internos, tá indo até essas associações, até essas representatividades, para tentar entender como fazer uma ação que proteja as comunidades dentro das suas estruturas. Por exemplo, a higienização desses espaços, né, de alguma forma a higienização das ruas, a higienização dos principais acessos das comunidades, né? De repente, conseguir a facilidade que essas pessoas tenham uma maior facilidade para estar tendo acesso a material de higiene, a material de limpeza, a máscara, material de proteção, né? Não adianta só garantir um kit alimento que atende apenas as crianças. Foi feito um debate exatamente dentro das pessoas sobre esse kit alimento, né? Mas é só para criança, é só para criança. Mas quem é que pensa a lógica de um pai e de uma mãe que não pode trabalhar, que tem ali comida só para o seu filho, e aí vai escolher se o filho mais velho come, porque o filho mais velho não estuda, e o filho mais novo que estuda pode comer? Como é que você vai fazer essa contabilidade de escolher a boca que você alimenta dentro de casa, por exemplo? Então você compra alimento e você não compra máscara. Então você compra alimento, você não compra álcool gel, né? Não sei se está havendo, mas a prefeitura deveria estar fazendo uma fiscalização maior dos comércios, né? Sobre o preço, né, desses materiais, do álcool gel, do sabão, para que as pessoas tenham acesso a isso, né? Ela poderia estar produzindo materiais de comunicação que não fosse panfleto para rolar de mão em mão, mas que fossem cartazes, banner para informar sobre esses procedimentos, né? Então a prefeitura precisa dialogar um pouco mais sobre a relação com essas comunidades. Saber que esses espaços eles precisam ser priorizados em questão de proteção, porque a partir do momento que o vírus venha a se espalhar nesses territórios, vai ser muito mais difícil de conter e muito mais difícil de reverter a situação. Muito bom. Nossa, muita informação. Muita informação. Acho importantíssimo. Essa questão que você falou sobre o comércio também eu acho que é essencial, porque, de fato, a gente vê, no centro da cidade, pelo menos, essa atuação mais efetiva. E eu concordo contigo que assim, foi um acerto, finalmente um acerto, por parte da prefeitura. Olha assim, a política adequada é a política da Organização Mundial de Saúde. E a gente tem que seguir isso. E conduzir a sua política a partir daí. E nisso está indo corretamente. Mas aí a gente vê esses gargalos, né? Que são gargalos já estruturais. Você comentou antes da falta de estrutura no tratamento sanitário, falta de coisas básicas, do tipo coleta de lixo adequada, informação, assim, serem espaços de informação e de fiscalização com relação a essa questão do comércio. Que, na verdade, deveria estar sendo efetiva.
tem outros problemas, que grande parte dessas localidades, esses comércios são comércios pequenos, são microempresas, pequenas empresas, empresas familiares, que deveria estar sendo estudado e dialogado com esses grupos, que muitas vezes até empregam muita gente, formas de salvaguardar empregos, esses formais, os poucos que a gente tem, né? É impressionante assim, a quantidade de emprego, de trabalho informal, ou trabalho muito precário que a gente tem, então, e desemprego também, que a gente tem um nível de desemprego bem grande aqui em Teresópolis, né? Mas salvaguardar os empregos existentes e essas pequenas e microempresas que são super frágeis diante dessa condição, criar os instrumentos. Tem grupos de parlamentares de vários matizes, mas tem grupos de parlamentares, eu falo do nosso partido porque ele está atuando, mas tem outros partidos também que estão atuando para discutir sobre essa salvaguarda, né, dessas empresas, micro e pequenas empresas e dos empregos, garantindo parte de salário, garantindo você fazer pagamento de determinadas tarifas depois. A prefeitura poderia ser um instrumento tanto nessa questão da divulgação, até da limpeza do local, né? A mesma limpeza que fizeram nos locais, ser também da limpeza dessas localidades, mas principalmente de informação e de diálogo, para que se estabeleça uma forma adequada do comércio se segurar, se manter, e os comércios essenciais, é claro, eles ficam abertos com características muito específicas de utilização. Ou seja, uma atuação mais efetiva, mais direta da prefeitura nesse ponto tão sensível. Cara, você foi falando isso, e era uma pergunta que eu já ia fazer depois, mas você foi falando durante a sua fala, mas eu acho que... e você deixou bem claro, assim, o ponto foi muito preciso. Eu vou fazer o seguinte, tem uma pergunta aqui, que a prefeitura em algum momento buscou estreitar laços com pontos de luz a fim de atuar mais perto nas comunidades. Aí eu vou usar essa pergunta e vou fazer duas perguntas já direto, porque eu acho que cabe. A prefeitura tentou fazer essa relação, e o segundo ponto, não só a prefeitura, mas a Câmara de Vereadores, como é que está essa relação da Câmara de Vereadores? Que ela não tem uma ação executiva, mas ela tem uma ação de movimentação política e articulação. Olha, a prefeitura, ontem eu recebi a informação, através inclusive da Carol Quintana, que enviaram uma mensagem para o celular dela, interessados em, me parece que trocar uma ideia a respeito, né, nesse momento. Inclusive não sei qual a secretaria, não sei se é a parte da comunicação, mas até agora só o contato que a gente teve, não teve nenhuma conversa. Muito informal para dizer que alguma coisa assim tenha rolado nesse sentido. Então, e a Câmara também, principalmente a Câmara, eu não vejo nem sinto assim, né? Nem aparece. É engraçado que o que eu acho é que nesses momentos políticos assim que a gente tem, perto quando chega o momento eleitoral e tal, você vê muito, eu vejo muito às vezes aqui a galera falando, o vereador tal teve aqui, fez isso, fez aquilo, tal, porque eles buscam muito, né, vender a imagem deles durante o momento de campanha. Mas nesse momento, nem essas expressões, nem esse posicionamento eu tenho visto, não. O que eu senti é que totalmente a Câmara recuou, né, e que eu, na verdade, não consigo nem entender, não consegui nem entender. Eu acho que poderia sim ter uma atuação mais forte da Câmara, em pressionar, em votar também alguns processos que estão rolando, que ajudariam a chegar a recurso e a priorizar, né, o atendimento nesses espaços e nessa parte da população que se encontra mais vulnerável. Mas eu penso que como deixou de atender ao interesse, eu acho que também ao interesse financeiro de algumas pessoas, que eu penso assim, sabe? Não está rolando. Como o centro do comércio das empresas que mantém e que acabam dialogando muito sobre as políticas municipais, que acabam tocando a vida das pessoas, esse centro está atingindo, né? E existem aquelas pessoas que fazem o desserviço de tentar negar e tentar
romper com esse movimento da quarentena, da proteção, do isolamento social, né? Eu acho que a Câmara tem se preservado para não querer ficar suja nem de um lado, nem do outro, né? Então ela não está sendo totalmente solícita com a população, mas também não está fazendo um enfrentamento do grande empresário e pedindo que haja uma responsabilidade social maior dessas empresas diante do que acontece com a população. Eu vejo isso muito bem pelo que aconteceu no caso da empresa que fazia, por exemplo, a alimentação escolar e que demitiu 200 merendeiras num momento desse, né? É inaceitável você ver esse tipo de coisa acontecer. Então, eu acho que a prefeitura, ela realmente tinha que trabalhar em conjunto com a Câmara, né? E eles deveriam estar fazendo um serviço de proteção maior à população do que, certamente, algum patrimônio. Agora, quando se trata disso que você disse dos comércios que são frágeis e que são estruturas que ficam mais abaladas nesse momento, também penso que existe uma outra série de medidas que podem estar sendo tomadas para garantir a sobrevivência, né? Na verdade, seria necessário isso também, um reconhecimento desses empreendimentos para poder saber como se relacionar com eles. E uma coisa que a gente tem pensado aqui no Ponto de Luz é o processo, por exemplo, da economia criativa. Como a gente fortalece esse movimento de maneira online? Como a gente promove um espaço de lojas online? Como a gente promove um espaço de circulação de mercadoria e de tudo mais de uma maneira segura, mantendo esse distanciamento, mantendo normas de segurança, fazendo com que as pessoas consigam produzir, consigam vender, apesar do distanciamento, né? Como a gente, inclusive, pode fazer o direcionamento de certas compras, né? A gente sabe que alguns setores ainda mantêm se movimentando, mas, inclusive, as próprias associações comunitárias, né? Como elas podem estar organizando, buscando mutirões de compra, por exemplo, entre as famílias, e tentando fortalecer com esse mutirão de compra os pequenos comerciantes, as estruturas de agricultura familiar, por exemplo, para poder manter essa economia girando, mantendo essas pessoas produzindo de alguma forma, né? A gente tinha um projeto que era uma feira cultural, que a gente sempre almejou e conversou a respeito, e a gente acha que nesse momento, mais do que nunca, transformar essa feira cultural numa feira online por exemplo, a oportunidade de garantir a renda de algumas famílias, né? Criar um espaço para instrumentalizar isso uma coisa, seria uma das opções, né? A outra opção seria estar vendo como que anda a área fiscal, né? O que a gente consegue estar flexibilizando para esses pequenos comerciantes, para esses pequenos produtores nessa área, deles conseguirem se manter sem grandes despesas fiscais desse período. Eu não sei o que a prefeitura está fazendo a respeito disso, né? Mas eu entendo que nesse momento é muito importante aquilo que a gente sempre fala, né? A taxação das grandes fortunas e não das poucas. Então, a galera que tem pouco, nesse momento, precisa de estrutura, né, para fazer com que esse pouco ele esteja compartilhado numa maneira horizontal e que a gente atenda e que a gente compartilhe tanto necessidades quanto recursos, né? E essa galera que consegue segurar, eu, inclusive, tenho visto que alguns comerciantes aproveitaram um momento para tentar fazer obra internamente. Não sei se teve a ver com a relação da prefeitura liberar, por exemplo, material de construção e tal, mas o pessoal que é esperto, eu vi que muita gente foi demitida, pessoas perderam o emprego mesmo e tal, mas aqueles que ainda têm dinheiro, ao invés de manter funcionário, estão fazendo reformas e tal. Não posso julgar que as pessoas também não tenham só necessidade de fazer uma atualização da sua estrutura e tudo mais, mas a gente poderia estar pensando num sentido mais solidário nesse momento, né? E de manter as pessoas produzindo, mantendo seus trabalhos, né? Se mantendo em segurança, porque se não houver segurança, toda essa estrutura que estão tentando proteger, ela não vai se manter. É o povo que está que faz a coisa acontecer. Né? É o povo que faz girar. Pode. Essa questão principalmente da manutenção de empregos é uma coisa muito séria, porque eu conversava com um amigo, que ele tem um restaurante aqui.
E ele falou, cara, eu tenho um restaurante pequeno, mas é um restaurante um pouco mais caro. Mas é um restaurante, cara, eu mantive todos os meus funcionários. Inclusive um funcionário ele tinha um mês, eu acho que não tinha nem isso, tinha 3 semanas. Ele falou, mas eu mantive, porque é isso, como é que eu vou demitir as pessoas? Isso não existe. Eu estou tentando criar formas de continuar trabalhando, mas ele falou as taxas municipais, elas não são nem as mais altas, mas elas pesam. Ele falou, a questão principal estaria, na verdade, no governo federal, das questões do Simples Nacional, ou seja, tarifas que são muito robustas e que realmente impactam no orçamento dessas. No caso dele, é uma microempresa, né? Mas nas pequenas e microempresas, principalmente, que é onde quem mais emprega, né? Mas não é só isso. Isso faz parte, inclusive, do papel político da prefeitura, que é pressionar as pessoas, os agentes políticos, aqueles que estão diretamente ligados na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, ou seja, pressionar, indicando, mostrando como a situação é uma situação perigosa para a economia, não porque as coisas estão paradas, mas é porque se as pessoas forem para as ruas e a gente tiver um índice enorme de pessoas infectadas, não vai adiantar nada, porque vai ser obrigado a parar, mais gente vai morrer, um monte de gente vai ficar numa situação terrível, e a gente está sem estrutura, inclusive, para poder cuidar dessas pessoas que porventura fiquem doentes. O outro ponto é o planejamento de como a gente vai sair dessa situação de pandemia e de isolamento. Essa coisa do diálogo e de salvaguardar essas pequenas e microempresas está diretamente ligada à questão de planejar como a gente quer sair dessa condição que a gente está agora. A gente quer sair com uma população que percebeu o problema e que está unida e com uma estrutura econômica minimamente fortalecida para a gente dar a volta por cima e superar, inclusive em termos da crise econômica, ou a gente vai sair extremamente fragilizado, sem diversidade em termos de ofertas de emprego, oferta de serviços, e com as empresas entrando em falência e com um nível de precarização da vida das pessoas muito intenso. Essa é uma discussão muito séria, muito séria. Você levantou coisas muito, muito importantes aqui. Você levantou coisas realmente muito importantes. Cara, assim, como você foi falando coisas desejáveis, aí eu ia te pedir, cara, o que seria importante, dentre esse monte de coisas, para você, quais seriam as ações, pelo menos agora, nesse momento, mais importantes, estou falando daquelas urgentes, o que é mais importante, e aí eu estou falando da questão da pandemia, ou seja, garantir a vida das pessoas e a questão do Covid-19, as ações mais importantes para isso e para a própria estrutura da cidade. Como é que você identifica o que seria essencial que a prefeitura estivesse fazendo agora, e não só a prefeitura, mas ações que a gente pode estar levantando, inclusive como campanha para começar a cobrar. Por exemplo, uma coisa muito essencial que seria para ter pressão o tempo todo, que é a gente ter a anistia das dívidas com a União por parte de estados e municípios. Isso libera, isso dá uma liberdade de atuação de municípios e estados em termos de recursos financeiros muito, muito intensa, mas tem diversas outras, e tem aquelas mais efetivas, mais diretas no dia a dia, que a prefeitura pode atuar. Mais ou menos isso. Como é que você está enxergando? Tá. A primeira coisa que eu acho que é preciso sinalizar é que a gente detecta, né, essa fragilidade de estrutura, que é um problema que o que agrava a crise é a estrutura anterior. É que a cidade, e quando a gente fala isso, as pessoas levam para um lado, às vezes, pessoal, mas não é. A cidade nunca foi pensada na perspectiva da favela e da população mais pobre e do que acontece. Não à toa, essa população é quem sofre quando tem as chuvas e vai sofrer toda vez que acontecer algum tipo de mazela como essa, que agora é a pandemia. Porque já estão em lugares que foram deixados, foram esquecidos e foram colocados dessa forma vulnerável. Então isso, para a administração municipal pensar
é fundamental, para antes, para depois, para todo momento, né? Para pensar que não dá mais para enxergar uma cidade sem enxergar esses espaços tidos como espaços periféricos ou rurais, como espaços fundamentais da cidade, tanto quanto o centro. Isso daí. E aí, a partir daí, a prefeitura tem que começar a desenhar, e eu acho como aquilo que eu disse, é proteger, né? Medidas de proteção. A gente tem falado de prevenção e promoção da saúde aqui através do ponto de luz. No nosso caso, se tivéssemos condições, e a gente está propondo ideias através de editais, a gente acha que seria importante aquilo que eu disse, né? Além de ter a Câmara e de ter a Prefeitura trabalhando para poder, por exemplo, pressionar a federação, pressionar para que haja todo esse movimento, todo esse fluxo financeiro consiga vir como socorro, também é necessário que, enquanto isso não rola, esteja sendo feita essa proteção nesses territórios especificamente, assim, sabe? Não sei qual acesso que a Secretaria de Saúde tem à luva descartável, a máscaras, sabe? É preciso ter uma equipe preparada para poder estar fazendo isso dentro desses territórios, distribuindo e passando informação. De repente, ter um ponto, assim, uma tenda, um dia monta uma tenda na entrada de uma comunidade, vai lá e faz uma ação de saúde para poder comunicar e para poder pensar. Eu digo que as pessoas têm que ter uma equipe preparada, porque quando eu falo em fazer isso aqui no ponto, a galera acha que é só eu chamar a galera e dizer vamos. Mas não é, porque material de segurança, você tem que saber como você vai utilizar ele, sabe? Não adianta você estar de luva, mas usar a luva no rosto e passar a mão com luva no seu rosto. Eu já vi, por exemplo, inclusive já vi profissional da saúde estar de luva e aí sai para fumar um cigarro com a luva. Então não adianta. As pessoas que estão com material de proteção, elas também precisam saber como utilizar esse material de proteção, o tempo para troca de máscara. Então a gente precisa de equipes que tenham essa informação para poder estar fazendo com segurança um atendimento de prevenção em saúde nesses espaços que são espaços vulneráveis, levando, de repente, kits de higiene. Se não der para circular o álcool gel, mas a prefeitura estava, por exemplo, divulgando que tinha conseguido produzir uma grande quantidade de álcool gel através da faculdade, através do curso de farmácia e tal. Então, qual é o material que a gente consegue oferecer, que a gente consegue fazer circular, sem que essas pessoas tenham que sair da comunidade, porque já o fato delas não terem que sair da comunidade para ficar indo para o centro, para ficar indo, isso já preserva mais um pouco, e uma equipe preparada. Não adianta ter, uma hora vai a igreja tal, uma hora vai o projeto tal, outra hora vai o projeto tal, um monte de pessoas tentando ajudar, sem ter um diálogo, sem ter uma rede de funcionamento que esteja se comunicando sobre isso. Porque a gente acaba aumentando o movimento, sabe? Eu tenho procurado dialogar com a galera da RBS, com a galera do Favela Cria, a gente sabe onde eles estão atendendo para a gente poder ir em outra direção. E a prefeitura, fundamentalmente, ela deveria estar fazendo esse atendimento de saúde que eu não tô enxergando. Eu só estou enxergando esse atendimento centralizado do Pedrão, mas nada para conter e preservar esses espaços vulneráveis. Levar agentes de saúde preparados, com equipamento, para poder fazer uma ação maior de segurança dentro das comunidades, dentro desses territórios de risco, onde é muito mais difícil você conseguir manter a distância social exigida, de ter 1 metro de distância, onde é muito mais difícil você manter a relação com as suas necessidades básicas sendo atendidas, porque tem dia que falta água. Apesar de todas as comunidades terem dito que estava tendo água abastecida, eu fui buscar uma doação de álcool gel da galera do Instituto Favela Cria. Eles já estavam 2 dias lá na Ilha do Caxangá sem água. Estavam tentando resolver. Aí demorou mais um tempo para conseguir. Então, aí a gente ligou para o canal de denúncia da prefeitura para falar sobre isso. Aí a prefeitura mandou a gente falar com a SEDAI, que disse que era 5 dias para regularizar. Então, tem que entender que esses processos, eles são de emergência, são de proteção dessas vidas e desses espaços. E aí, nesse sentido, a prefeitura não está atuando. Ela está fazendo uma comunicação muito boa, ela está tendo um centro de triagem que é interessante, ela está propondo essas
essas leis que vieram para poder conter, né, a circulação, essas leis de isolamento e de proteção, seguindo o que a OMS recomenda, mas é isso. Isso é uma política feita pensando num espaço centralizado das pessoas que conseguem ter um mínimo de acesso, está vendo isso na internet, ter um mínimo de capacidade de se proteger. Quando se trata de um espaço de comunidade, de um espaço especificamente periférico, a gente entende que isso não é feito, né? As medidas propostas para o centro da cidade, elas não são as mesmas medidas que vão atender as favelas. E aí, não sei como está o serviço da Secretaria de Saúde, mas é preciso que tenha, né? De repente, até criando conselhos de saúde com a galera de cada comunidade, através dessas associações, para que ajudem a estar mapeando, para que ajudem a estar fazendo um monitoramento do processo de como o vírus está caminhando dentro dessas comunidades, um canal direto para ouvir essas pessoas, para elas não terem que ficar 2, 3 horas tentando falar com a prefeitura sem conseguir informar um problema, por exemplo, que é a falta de água na sua comunidade, no momento onde é recomendado você lavar a mão pelo menos de hora em hora, né? Então, a prefeitura precisa atuar como mantenedora de saúde, de qualidade dentro desses espaços. Ela tem que formular, nesse momento, ações que entrem dentro desses espaços e que garantam a segurança lá, para que as pessoas não façam isso de forma errada, não façam isso de forma afobada, e que o desespero dessas pessoas também do local, tanto pela falta de renda, pelos impactos econômicos, quanto pelos impactos da saúde, não tornem esses territórios ainda mais vulneráveis, né, diante dessas confusões. Corretíssimo. Eu não lembro exatamente com quem foi, se foi com a Maria Bertocha ou se foi com o Marcos Habib, talvez com os dois, porque eu já conversei com um monte de gente aqui, então algumas informações já começam a ficar todas misturadas. Mas que a gente conversou possivelmente com os dois, porque a Maria falou sobre a questão da educação e o Marcos falou sobre a questão das igrejas, a atuação das igrejas, e a gente conversou sobre a utilização dos espaços, das escolas, que são assim, espaços que podem ser espaços avançados de atuação direta, de acolhimento, de informação e de distribuição desses kits, por exemplo, desses recursos. Assim, o kit de alimentação, salvo engano, está sendo distribuído nas escolas, eu imagino. Mas, assim, utilizar o espaço como um ponto avançado de atuação direta nas comunidades, ele já está ali, sabe? Como não está sendo utilizado para a educação especificamente, ele pode ser utilizado como esse espaço de atuação direta numa necessidade urgente, né? E escolhe para essas igrejas. Vitor, para a gente encerrar, porque já está assim, tá nos estertores, e o Instagram ele encerra sem menor... Então eu tento finalizar antes que ele encerre para a gente poder se despedir. Então eu ia pedir para você se despedir. Aponta aí o que você... dá uma palavra final. Antes, agradecer a Fabíola Vieira Pinto. A Taitz, eu perdi, eu tinha anotado o nome em algum lugar aqui. Eu esqueço o nome de todo mundo. Jennifer, obrigado. Vitor é maravilhoso. A Jennifer Tyson, primeiro, a Fabíola Vieira Pinto, primeiro que o nome dela lembra o Aníbal Vieira Pinto, que foi um grande pensador brasileiro, vale a pena procurar. E a Jennifer, que fizeram ponderações aqui. Uma falando sobre a necessidade de repensar políticas públicas que sirvam à sociedade de maneira concreta. Ou seja, essas, em geral, são aquelas que são dialogadas e construídas com a sociedade, né? E não que vem da cabeça. A gente teve exemplos aqui do que veio de cima para baixo e que acabou num caos aqui na cidade. E a Jennifer, que falou, nas comunidades, os postos de saúde, como o posto do Rosário, por exemplo, poderiam estar atuando na prestação de serviços à população no sentido da prevenção. É um pouco isso, né? Posto de saúde, escola, alguns espaços de igreja que possam ser conversados, tentar abrir diálogo e abrir um plano de ação para cada localidade, entendendo suas especificidades e as principais demandas. Por exemplo, o que o pessoal do Rosário vai precisar, o Rosário, ou seja lá de qual for a localidade, é diferente do que vai precisar o pessoal do Vale da Revolta, que é diferente do que vai precisar
são características diferentes e demandas distintas que a gente tem que começar a conhecer, principalmente nesse momento. Então, Vitor, uma despedida, e aí depois eu fecho aqui para poder apresentar aqui as próximas. Então, eu queria me despedir primeiro com esse apelo, né, de que o poder público passe a enxergar esses lugares, passe a enxergar esses territórios, e que a população da favela deixe de ser uma população que fica com a sobra e com a consequência do que acontece. Gostaria muito de fazer esse apelo para que a centralidade fosse pensada, mas que também esses territórios. Porque essas pessoas são as pessoas que trabalham, que movem a cidade, e elas não merecem ter como resposta a sobra do que acontecer. Ficar pela conta de Deus, né? Como eles falam, que quando Deus quiser, vai resolver. Então, essas pessoas precisam ser enxergadas como sujeitos de direito e ter os seus direitos garantidos e protegidos nesse momento. E o poder público precisa fazer isso. Ele não adianta fazer um serviço, mas fazer um serviço de vitrine, que só se venda no centro da cidade. A gente precisa de saúde onde a saúde não chega. E aí faço o meu apelo também, agradecendo a participação pela live e dizendo que a galera, que a campanha do Ponto de Luz está aberta, a gente está com uma vaquinha rolando, mas a gente está trabalhando com outras coisas, a gente está criando um bazar online que vai oferecer tanto coisas que a gente ganha de doação para poder transformar em recurso, quanto o trabalho de algumas pessoas que a gente está encontrando nesse caminho, dessas famílias que a gente atendeu, dessas famílias que a gente conseguiu estar encontrando. A gente vai oferecer alguns desses trabalhos online para as pessoas poderem estar tendo acesso e fazendo essa economia girar e fazendo alguma economia girar aqui através do ponto, para que a gente consiga, além do atendimento de alimentos, a gente consiga continuar costurando essa rede de proteção, prevenção e acesso à saúde, pensando como a gente faz esses kits de higiene, como a gente organiza uma equipe com segurança para fazer esse atendimento de saúde, como a gente consegue criar um canal de comunicação que seja seguro para fortalecer essas comunidades sobre o que elas precisam saber nesse momento e também para estar ouvindo e recebendo as demandas que chegam, tanto quanto dando apoio, inclusive psicológico, no momento em que seja difícil para as pessoas lidarem com o momento do isolamento. A gente está criando um projeto para isso, que é essa segunda fase, e a gente precisa de apoio. Todo mundo olha que a alimentação é muito importante, e o primeiro chamado que a gente fez para garantir esse direito, a gente teve resposta, mas agora a gente precisa garantir outras coisas. A gente precisa proteger a nossa população, proteger essas pessoas, e precisa da sua ajuda para isso. Além disso, queria dizer que a gente tem um relatório sobre a primeira fase da campanha. Quem quiser ter acesso a esse relatório é só entrar em contato com a gente, com as nossas páginas e pedir, que a gente vai estar enviando. Ele tem a prestação de conta da nossa primeira compra de cesta básicas e de tudo mais. E o Ponto de Luz está aberto como coletivo para poder estar fazendo essa rede, para estar dialogando com quem quiser participar, quem quiser ajudar a construir. A gente está buscando diversas opções, comerciantes que queiram ajudar, empresários que queiram ajudar, pessoas que queiram, seja divulgando, seja compartilhando a ideia, seja contribuindo com alimento, com algum objeto que a gente possa vender no bazar. Por favor, se movimentem pelas redes, entrem em contato com a gente, conversem pelas redes com a gente, que a gente vai pensar a maneira segura da gente estar fazendo esse processo, da gente estar fazendo que a sua ajuda chegue até o território que precisa nesse momento, tudo com a maior segurança possível, que é o que a gente precisa. Agradeço mais uma vez, Rodrigo. Estamos aí. Isso é mais uma vez para a gente ter consequência de que Teresópolis precisa ser repensada a partir da perspectiva da população, da favela, da área rural, para que não aconteça novamente, que a gente sobreviva a essa pandemia e que aqui na frente tenha outra coisa que aconteça e que novamente seja a nossa população que venha a ser a mais vulnerável morrendo aí, porque não atende aos interesses financeiros de uma parcela. Bom, Vitor, primeiro agradecer muito pela conversa, uma conversa muito rica, muita informação, muito boa mesmo, muita coisa para frente, assim, pensando, isso é sempre muito bom. Agradecer a sua atuação também no Ponto de Luz, agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que conversou.
Janine está perguntando aí como faz para participar, é voluntário, e botar o link para a doação. Vou falar o seguinte, procurem todas as redes do Ponto de Luz, Facebook, Instagram, toda sorte que puder existir. Mas, Vitor, se você quiser, você pode até digitar ou colar aí nos comentários com cuidado, ficar mexendo loucamente aí. Para informar o pessoal. Queria agradecer muito ao pessoal do Pessoal Teresópolis, porque se disponibilizou essas conversas, é sempre muito importante. Essas conversas são para a gente abrir percepções novas sobre a cidade e sobre como atuar. Né, ainda mais nesse momento. A iniciativa foi por conta desse momento, mas a gente está vendo que tem um monte de outras coisas para o futuro que estão sendo postas, que são as conversas todas que nós tivemos aqui. Convidar todos vocês para também seguirem os nossos perfis e páginas e canais do Pessoal Teresópolis. Canal do YouTube, a fanpage no Facebook e esse perfil aqui, se puderem compartilhar com amigos. E a próxima entrevista vai ser daqui 2 dias, vai ser a Carol Quintana me entrevistando. Porque foi algo inusitado. Aconteceu que a gente acabou perdendo o arquivo da live da Carol, porque foi encerrado antes, porque acabou a bateria, não estava carregado, um caos, e a gente acabou perdendo. E aí a gente ia refazer, mas aí conversamos, eu falei, não, vamos fazer o contrário, você vai de entrevistado. Eu falei, pô, tá bom, aí a gente vai conversar sobre a situação de crise que a gente está vivendo e os impactos dessa crise em Teresópolis e no Brasil como um todo. A crise toda, né? Crise econômica, crise política e a crise sanitária. É muita coisa. Eu vou conversar e vou infartar logo depois. Vitor, muito obrigado, foi muito legal. Foi muito bom. Então, a situação é séria, tensa, mas foi uma conversa muito boa, assim, que dá esperança. Nosso link, o nosso link eu botei aí do @Ponto de Luz Coletivo, é o Instagram do Ponto de Luz. E o link da vaquinha tá na bio do Instagram lá. E no Facebook, a nossa fanpage é Projeto Ponto de Luz, está rolando lá também. E é onde a gente está se movimentando mais. Quem quiser trocar mais ideias, pode chamar lá, manda mensagem que a gente responde. E estamos aí para continuar trabalhando. E que venham outras possibilidades da gente trocar ideia também. Virão, acredite. Quem quiser acompanhar depois ou passar para alguém, essa conversa que vai para o YouTube, daqui a pouquinho já está lá. Então é só curtir o canal lá no YouTube e até a volta. Valeu, gente. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Vou encerrar aqui. Valeu. Abraço. Bom trabalho aí.